Você já notou como seu sono muda à medida que você envelhece? Talvez, na juventude, você caía em sono profundo assim que sua cabeça tocava o travesseiro, descansando tranquilamente por 8 horas seguidas, sem qualquer dificuldade. Mas agora, você pode se encontrar deitado com os olhos bem abertos, enquanto o tic-tac monótono do relógio parece incrivelmente alto. Meia-noite, 2 da manhã, 3 horas e 17 da manhã, e você ainda está acordado, incapaz de fechar os olhos. Ou talvez você consiga dormir, mas seu corpo acorda abruptamente por volta das 4 da manhã. Não descansado, não pronto para o dia, apenas acordado. Nesses momentos, você fica olhando para o teto e se pergunta: por que não consigo mais dormir como antes? O que mudou? E, mais importante, isso é normal? Ou meu corpo está tentando me dizer algo? A verdade é que, para uma pessoa com mais de 70 anos, o sono deixa de ser apenas uma rotina comum. Ele se transforma em uma tábua de salvação vital, exercendo uma profunda influência em todos os aspectos da existência. Do funcionamento do coração e da acuidade da memória à manutenção do equilíbrio e até mesmo à longevidade geral. No entanto, muitos idosos tendem a negligenciar os problemas de sono, acreditando erroneamente que são apenas um sinal inevitável do envelhecimento. Mas e se essa crença não for verdadeira? E se essas noites inquietas e interrompidas estiverem silenciosamente, hora após hora, minando sua saúde? E se acordar muito cedo ou sentir sonolência excessiva durante o dia não for apenas um pequeno inconveniente, mas um sinal de alerta que o corpo está enviando? A seguir, será revelada a verdade sobre quantas horas de sono os idosos realmente precisam para viver mais e melhor. Será detalhado por que os padrões de sono mudam após os 70 anos, o que dessas mudanças é absolutamente normal e o que pode ser um sério motivo de preocupação. Os leitores também aprenderão sobre 5 hábitos de sono sutis que, à primeira vista, parecem completamente inofensivos, mas na verdade podem fazer mais mal do que bem. Se você ou alguém próximo com mais de 70 anos está enfrentando problemas de sono, esta informação será extremamente valiosa e útil. Antes de nos aprofundarmos, vale a pena refletir: seu sono mudou ultimamente? Você tem acordado mais cansado do que antes? Vamos a abordar este tópico importante. Permita-me apresentar a história do Sr. Harold. Harold tem 75 anos e é um mecânico aposentado e respeitado, que dedicou a maior parte de sua vida a trabalhar sob o capô dos carros. Suas mãos estavam sempre sujas de graxa, e seu coração, cheio de uma determinação genuína. Ele pertence à categoria de pessoas que estão acostumadas a acordar bem antes do amanhecer. Mesmo agora, muitos anos após sua aposentadoria oficial, seu despertador toca invariavelmente às 5 horas da manhã. Ele dorme, talvez, apenas cerca de 5 horas por dia, nunca tira uma soneca durante o dia e, ainda assim, não expressa nenhuma queixa, afirmando que se sente excelente. No entanto, no mês passado, algo inesperado aconteceu. Harold, como de costume, estava cuidando de seu jardim, uma atividade à qual ele se dedicava há décadas, quando de repente tropeçou em uma mangueira e caiu violentamente, fraturando o quadril. Sua filha o levou imediatamente ao pronto-socorro. E lá, o médico lhe fez uma pergunta que ela não esperava: como ele tem dormido ultimamente? O Sr. Harold não dava devida importância ao seu regime de sono reduzido. No entanto, ele não percebia que a privação crônica de sono, a qual ele estava constantemente exposto, era capaz de deteriorar gradualmente seu equilíbrio, desacelerar seu tempo de reação e enfraquecer seu tônus muscular. Todos esses fatores aumentam significativamente o risco de quedas e, consequentemente, de lesões mais graves. E é aqui que se torna evidente. Inúmeros estudos demonstram de forma convincente que idosos com mais de 70 anos ainda precisam de cerca de 7 a 8 horas de sono todas as noites. Esse volume de sono é crucial não apenas para o descanso elementar, mas também para a manutenção das funções vitais do corpo e de sua capacidade geral de funcionamento. Os dados científicos sobre este assunto são inequívocos. O sono regular com duração inferior a 6 horas está associado a um risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas, problemas de memória, estados depressivos e até mesmo morte prematura. Surpreendentemente, o sono excessivamente longo, por exemplo, constantemente superior a 9 horas, pode ser igualmente arriscado para a saúde. Mas o ponto-chave é este: não importa apenas a quantidade de horas passadas dormindo. É muito mais importante como essas horas são passadas. Você se vira na cama? Acorda a cada hora. Levanta para ir ao banheiro 3 ou 4 vezes por noite. Tudo isso indica que a qualidade do sono pode estar seriamente comprometida. E esse aspecto tem tanta, se não mais, importância para a saúde. Agora, vamos abordar um equívoco comum. Muitos idosos tendem a pensar: estou envelhecendo.
Provavelmente não preciso de tanto sono. Mas essa afirmação não corresponde à realidade. O corpo ainda precisa urgentemente de descanso completo. O que muda é apenas a capacidade da pessoa de obter esse sono. Ocorrem alterações hormonais, os ritmos circadianos são desregulados, e a dor e os medicamentos tomados podem dificultar seriamente o sono normal. Consequentemente, em vez de precisar de menos sono, muitos idosos na verdade se esforçam muito mais para obter o volume de descanso que ainda lhes é vitalmente necessário. O que pode ser feito nessa situação? Deve-se começar com passos simples. Recomenda-se monitorar o sono por uma semana. É preciso registrar a hora de deitar, a frequência dos despertares noturnos e o bem-estar geral pela manhã. Você acorda exausto, esquecido, com baixa energia? Talvez o corpo esteja enviando um sinal de alerta que até agora foi ignorado. Não se deve negligenciar esses sinais, pois o sono não é um luxo, mas um sistema de suporte vital essencial. E se esse sistema sai do equilíbrio, todos os outros aspectos do funcionamento do corpo começam a falhar. No entanto, é importante entender, não importam apenas as horas passadas dormindo, mas também o que acontece com o corpo durante essas horas. É aqui que reside a verdadeira magia ou, ao contrário, o perigo potencial. Consideremos a história de Eleonora. Ela tem 78 anos, é uma professora aposentada, com uma mente afiada e um coração amoroso. Ela é daquelas mulheres que sempre se lembram dos aniversários, assam tortas do zero e tem uma xícara de chá pronta para qualquer convidado. Eleonora vai para a cama por volta das 22 horas todas as noites e acorda por volta das 6 horas, o que significa que ela dorme umas boas 8 horas. Mas ultimamente, ela simplesmente não se sentia bem. Suas manhãs eram difíceis. Ela acordava exausta, esquecida, um pouco irritadiça. A filha lhe dizia: "É só a idade, mãe. Você está envelhecendo." Mas Eleonora sabia que algo estava errado. E, no fundo, ela se perguntava se algo mais estava acontecendo. E ela estava certa. Porque, embora ela durma 8 horas, ela não está recebendo o tipo de sono que mais importa: o sono profundo. O fato é que, com a idade, o corpo humano naturalmente passa menos tempo no sono de ondas lentas. Esta é a fase profunda e restauradora, onde a verdadeira cura e recuperação acontecem. É essa fase que ajuda o cérebro a consolidar memórias, reparar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e manter todo o corpo funcionando sem problemas. Sem sono profundo suficiente, o cérebro permanece nebuloso, os músculos não se recuperam adequadamente e o humor piora. E, com o tempo, o risco de doenças como demência, diabetes e até pressão alta aumenta imperceptivelmente, mas de forma constante. Muitas pessoas erram aqui. É comum pensar: se eu dormir 8 horas, está tudo bem. Mas nem todo sono é igualmente benéfico. Se a pessoa acorda várias vezes durante a noite, se tem sonhos muito vívidos, se tira longas sonecas durante o dia para compensar a falta de sono noturno, é provável que seu sono profundo esteja sendo interrompido. E tem mais. Algumas das causas mais comuns de sono profundo de má qualidade são surpreendentemente fáceis de corrigir. São fatores como o uso de telas tarde da noite, um horário de sono irregular ou um quarto muito quente ou barulhento. Sim, até mesmo uma televisão ligada em volume baixo ao fundo pode privar a pessoa de um sono de ondas lentas precioso. O que pode ser feito a respeito? Deve-se começar criando um ritual de sono tranquilo e consistente. É necessário desligar as telas, televisão, telefone, tablet, cerca de 1 hora antes de dormir. Isso permitirá que o cérebro relaxe sem a exposição à luz artificial. Recomenda-se diminuir as luzes, talvez colocar uma música suave ou ler algo leve. E é extremamente importante garantir que o quarto esteja fresco, escuro e silencioso. Deve-se encarar isso como a preparação do cenário, porque o corpo precisa das condições certas para mergulhar nesse sono profundo e curativo. A questão não é buscar mais horas. A questão é que as horas que a pessoa dorme realmente tragam benefícios. Porque Eleonora não está sozinha. Milhões de idosos, assim como ela, dormem o suficiente em termos de horas, mas ainda se sentem cansados, esquecidos e irritadiços durante o dia. E a maioria deles nem sequer percebe o que está acontecendo. Mas agora o leitor está ciente. E agora, vamos falar sobre outra coisa. Algo sutil, algo que parece um alívio, mas que na verdade pode estar silenciosamente roubando sua vitalidade. Vamos falar sobre a soneca diurna. Permita-me apresentar George. Ele tem 82 anos. É um carteiro aposentado. Por décadas, ele caminhou quilômetros todos os dias, faça chuva ou faça sol. Hoje em dia, é claro, ele diminuiu o ritmo, o que é perfeitamente compreensível.
Mas algo mais está acontecendo. George tira muitas sonecas, uma no final da manhã, outra logo após o almoço, e às vezes uma terceira por volta das 17 horas, pouco antes do jantar. Ele diz: bem, eu não durmo bem à noite, então apenas compenso isso durante o dia. E à primeira vista, isso faz sentido. Descanso é descanso, certo? Mas o problema é este. Com o tempo, George começou a esquecer pequenas coisas. Compromissos, onde deixou as chaves, o nome de um vizinho que ele antes sabia de cor. Ele também se tornou menos ativo, falava menos, ficava mais em casa. Sua família pensava que era apenas a idade chegando. Mas quando eles conversaram com o médico dele, surgiu uma nova ideia. Suas sonecas diurnas podem estar fazendo mais mal do que bem. É isso que a ciência nos diz. Sonecas diurnas longas, especialmente aquelas com mais de 90 minutos, podem, na verdade, piorar o sono noturno. Esse descanso prolongado perturba o ritmo biológico natural do corpo e impede que ele atinja a fase de sono profundo de que o cérebro e o corpo precisam à noite. E para os idosos, existe um risco adicional e muito significativo. Pesquisadores descobriram uma correlação convincente entre o sono diurno excessivo e o declínio cognitivo progressivo. Não se trata apenas de esquecimento temporário, mas de mudanças substanciais e irreversíveis no funcionamento do cérebro ao longo do tempo. No início, essas manifestações podem ser sutis, um detalhe perdido em uma conversa, uma sensação momentânea de confusão mental. No entanto, com o tempo, elas se acumulam, levando a consequências mais graves. Surge a pergunta natural: por que os idosos recorrem com tanta frequência a sonecas diurnas prolongadas? A resposta reside na fadiga do corpo, mas sua natureza nem sempre é óbvia. Às vezes, isso é realmente uma consequência da privação crônica de sono noturno. Em outras situações, pode ser um sintoma de um distúrbio do sono oculto, como a apneia obstrutiva do sono, na qual a respiração é interrompida durante a noite, passando despercebida pela pessoa, mas exaurindo seu corpo durante o dia. E às vezes, isso se transforma em um ciclo vicioso. A pessoa cochila por causa da fadiga, mas essa fadiga é causada precisamente pelo sono diurno excessivo, e assim por diante em espiral. É importante deixar claro: a soneca diurna, por si só, não é inimiga do descanso completo. Pelo contrário, uma soneca diurna curta pode trazer um refresco significativo e restaurar as forças. No entanto, o ponto-chave é sua duração. Deve ser curta, entre 20 e 30 minutos, e de preferência, deve ocorrer na primeira metade do dia. Não se deve prolongá-la ou adiá-la para mais tarde. Basta uma pequena pausa para reiniciar rapidamente o cérebro, sem prejudicar a qualidade do sono noturno. Pode-se imaginar isso como uma reinicialização suave do sistema, e não um desligamento completo. Se a pessoa percebe que constantemente sente uma necessidade aguda de soneca diurna, isso não é normal. É o corpo dela sinalizando silenciosamente problemas no sono noturno. É extremamente importante ouvir esse sinal, pois o verdadeiro descanso deve energizar, e não apenas compensar a falta de sono noturno. A propósito de fatores que impedem o sono completo, passemos a considerar outro aspecto, mais complexo. Trata-se do que afeta cada pessoa, independentemente de sua consciência: o relógio biológico natural do corpo. É ele que regula imperceptivelmente a hora de dormir, de acordar e o nível de alerta ao longo do dia. Vamos nos aprofundar nesse ritmo interno e nas consequências que surgem quando ele começa a falhar. Consideremos o exemplo de Mary, uma mulher de 81 anos, aposentada após muitos anos de trabalho como bibliotecária. Durante a maior parte de sua vida, sua rotina diária era excepcionalmente precisa, como um mecanismo bem ajustado: jantar às 18 horas, depois um pouco de tempo na frente da televisão, talvez resolvendo palavras cruzadas, e ir para a cama por volta das 22 horas. Esse ritmo lhe convinha perfeitamente. No entanto, ultimamente, houve mudanças notáveis em sua rotina. Mary começa a sentir sono já às 18 horas e 30. Ela adormece pontualmente às 20 horas, como se por um sinal invisível. E já às 4 horas da manhã, seus olhos se abrem, e ela se encontra completamente acordada. Isso não acontece por sua vontade, mas simplesmente devido a circunstâncias alteradas. Ela é forçada a observar o céu clarear gradualmente antes do amanhecer, sentindo-se cansada, mas incapaz de voltar a dormir. E o que é especialmente surpreendente, mesmo depois de 8 horas completas de sono, ela ainda se sente completamente exausta. Este fenômeno não é uma simples peculiaridade relacionada à idade avançada. É uma condição que os cientistas chamam de síndrome da fase de sono avançada, e é muito mais comum do que se pensa, especialmente entre pessoas com mais de 70 anos. É preciso entender que o corpo humano possui o que se chama de ritmo circadiano,
são os relógios internos naturais que regulam os períodos de sonolência e vigília. Esse ritmo está intimamente ligado à exposição à luz, à mudança do nascer e pôr do sol, e à produção de hormônios, como a melatonina, que sinaliza ao corpo a necessidade de relaxar e se preparar para o sono. No entanto, com o tempo, à medida que envelhecemos, esse ritmo natural começa a sofrer alterações. Em vez da sensação habitual de sonolência por volta das 22 horas, o corpo começa a ceder já às 20 horas ou até antes. E em vez de acordar naturalmente às 7 ou 8 da manhã, a pessoa se encontra de pé antes dos pássaros, olhando para o teto e se perguntando: por que estou acordado de novo? Esse deslocamento das fases do sono não é apenas um inconveniente, pode ser verdadeiramente exaustivo. Pois, muitas vezes, o cenário se desenrola da seguinte forma: a pessoa vai para a cama cedo, acorda cedo também, mas depois se sente cansada durante todo o dia. Como consequência, ela recorre a sonecas diurnas, o que leva a uma diminuição da fadiga à noite. No final, ela pode ficar um pouco acordada à noite, mas ainda assim acorda muito cedo pela manhã. Em pouco tempo, todo o horário de sono fica desregulado, o que afeta negativamente o nível de energia, a capacidade de concentração e o humor geral. É aqui que reside um erro comum. Os membros da família às vezes ignoram essas mudanças, dizendo: "Ah, a vovó só virou uma pessoa matutina." No entanto, esse deslocamento no tempo nem sempre é um processo natural do envelhecimento. Pode ser provocado por exposição insuficiente à luz natural, especialmente se a pessoa passa a maior parte do tempo em ambientes fechados. A situação pode ser agravada por alterações hormonais, levando a uma diminuição da produção de melatonina. Até mesmo o horário incorreto de tomar medicamentos ou a falta de atividade física podem piorar essa condição. Quais passos podem ser tomados nessa situação? Sugere-se um conselho simples, mas muito eficaz. É necessário receber luz solar todas as manhãs. Deve-se sair, permitindo que a luz natural penetre livremente nos olhos, sem o uso de óculos de sol. É essa luz que sinaliza ao cérebro a chegada da manhã, contribuindo para o ajuste correto dos relógios biológicos internos. Em seguida, à noite, deve-se fazer o contrário, diminuir as luzes em casa. É preciso evitar o uso de telas de dispositivos eletrônicos e iluminação forte tarde da noite. Relaxe gradualmente, dando ao seu corpo um sinal claro de que a noite chegou. E embora os suplementos de melatonina às vezes sejam úteis, especialmente em distúrbios do ritmo circadiano, é extremamente importante evitar a automedicação. Antes de usá-los, consulte sempre seu médico. Deve-se lembrar que é um hormônio, e não um sonífero, e o horário de sua ingestão tem significativamente mais importância do que a dosagem. Pois, quando os relógios biológicos internos de uma pessoa funcionam em um ritmo harmonioso, todos os sistemas do corpo funcionam muito melhor. O sono melhora, o humor se estabiliza e até a digestão se normaliza. No entanto, quando esses relógios internos falham, a pessoa pode sentir que está em desarmonia com o mundo ao seu redor e consigo mesma. E agora, vamos passar para um fator que não apenas perturba o horário habitual. Ele é capaz de interferir no sono de uma forma que a maioria dos idosos nunca prevê, até que as consequências comecem a se manifestar em seu corpo, equilíbrio e memória. Vamos falar sobre medicamentos e o caos imperceptível que eles podem criar durante o sono. Vamos falar sobre Beth. Ela tem 76 anos, ainda possui uma mente afiada, está sempre a par de suas consultas médicas, nunca perde uma dose e guarda cuidadosamente seus comprimidos em uma pequena caixa organizadora, rotulada para cada dia da semana. Por muitos anos, Beth dormiu excelentemente. Boas 7 ou 8 horas, acordava descansada, fazia seus exercícios matinais e começava o dia com um sorriso. Mas então, após um pequeno ataque cardíaco, seu médico prescreveu um novo medicamento. Nada muito sério, um medicamento comum para o coração. Ela seguiu rigorosamente as instruções, tomando todas as noites com um copo de água, como lhe foi dito. Algumas semanas depois, Beth começou a acordar no meio da noite, às vezes suando. Em outras ocasiões, seu coração parecia disparar. Ela se virava na cama, sem encontrar descanso. Pela manhã, sentia tontura, exaustão e ansiedade. No início, ela pensou, talvez seja apenas parte do envelhecimento. Mas não era. O que Beth e milhões de outras pessoas nem sempre percebem é que muitos medicamentos comuns, prescritos para idosos, podem perturbar o sono de forma imperceptível. De fato, pesquisas mostram que mais de 60% dos idosos tomam medicamentos que afetam direta ou indiretamente a qualidade do sono. Cito alguns exemplos. Os beta-bloqueadores, usados para pressão alta e doenças cardíacas, podem reduzir a produção de melatonina, dificultando o adormecer e a manutenção do sono. Os diuréticos, frequentemente chamados de pílulas de água,
são outro fator importante. Eles aumentam a micção e, se tomados muito tarde no dia, podem fazer com que a pessoa se levante 3, 4, até 5 vezes por noite para ir ao banheiro. E ainda existem certos antidepressivos, analgésicos e até mesmo medicamentos de venda livre para alergias que perturbam o ciclo do sono, especialmente o estágio REM, movimento rápido dos olhos, onde o cérebro restaura e organiza a memória. E aqui está o maior erro que todos nós cometemos. Frequentemente culpamos o próprio envelhecimento pelas noites sem dormir. Bem, estou apenas envelhecendo. Talvez o sono seja assim agora. Mas em muitos casos, não é a idade. É sobre os comprimidos guardados no armário de remédios. Não me entenda mal, os medicamentos podem salvar vidas, mas também têm efeitos colaterais. E quando uma pessoa toma vários medicamentos ao mesmo tempo, esses efeitos colaterais podem se sobrepor e privá-la imperceptivelmente do sono profundo e restaurador de que seu corpo precisa. O que pode ser feito nessa situação? Não há necessidade de parar de tomar medicamentos, mas é extremamente importante conversar com seu médico ou farmacêutico. Deve-se fazer perguntas a eles. Algum desses medicamentos pode afetar meu sono? Existe um horário melhor do dia para tomá-los? Existem alternativas mais suaves com menos efeitos colaterais noturnos. Às vezes, simplesmente mudar a ingestão do medicamento da noite para a manhã faz uma enorme diferença. Em outros casos, pode haver um medicamento completamente diferente que seja mais adequado para um organismo específico, especialmente nesta fase da vida. O sono não deve ser uma batalha noturna. Mas se os medicamentos estão causando essa luta, a pessoa merece saber disso. E ela merece ajuda para se ajustar, porque não se trata apenas de sono. Trata-se de como a pessoa se sente no dia seguinte, seu equilíbrio, memória, energia, segurança. E quando tudo isso começa a escapar, não afeta apenas a ela mesma. Afeta toda a sua família, sua paz de espírito e a liberdade que ela buscou durante toda a vida. Então, agora o leitor conhece os sinais, ouviu as histórias, tem as ferramentas, mas como transformar esse conhecimento em ação? Vamos falar sobre o lado emocional de tudo isso e por que essa conscientização pode ser um dos atos mais amorosos que uma pessoa pode fazer por si mesma ou por alguém de quem cuida. É difícil, não é? Observar o sono escapar, como areia entre os dedos. Uma noite é se virar na cama, a próxima é acordar a cada hora, sem saber que horas são. E às vezes nem é sobre a própria pessoa. É seu parceiro, sua mãe, seu avô, alguém que ele ama, lentamente se tornando mais cansado, esquecido, frágil, e ele não sabe como ajudar. As noites começam a parecer mais longas. Os dias se misturam, e uma quietude ansiosa surge por dentro. É apenas um envelhecimento ou algo mais profundo está acontecendo? Mas é nisso que quero que você se apegue. Isso não precisa ser o início de um lento declínio. Na verdade, essa conscientização, essa compreensão, é um dos presentes mais poderosos que uma pessoa pode dar a si mesma ou a quem cuida. Porque, quando a pessoa entende o que está acontecendo com seu corpo, ela para de reagir com medo e começa a agir com propósito. A pessoa passa de um estado de confusão diante de mudanças inevitáveis para uma completa prontidão para enfrentá-las. Ela para de culpar incondicionalmente a idade por todas as suas dificuldades, e em vez disso, começa a observar atentamente, a ouvir com sensibilidade, a aprender ativamente e a tomar medidas concretas, mesmo que pequenas, que, em última análise, podem trazer resultados significativos. Ela não apenas vive passivamente seus últimos anos, ela o gerencia ativamente, assumindo as rédeas. Então, aqui está uma sugestão delicada, mas importante. Hoje à noite, antes de adormecer, dedique apenas 5 minutos do seu tempo. Anote como você se sentiu durante o dia, a que horas acordou, quão forte era o cansaço, se tirou uma soneca, quão bem sua memória funcionou ou se você se sentiu fora do seu normal. Para isso, não será necessário um caderno caro ou ferramentas complexas. Basta uma caneta comum, uma folha de papel e um pouco de curiosidade sincera. Ou, melhor ainda, inicie uma conversa com alguém próximo, seu cônjuge, um amigo, um irmão ou irmã. Pergunte a eles: como você tem dormido ultimamente? Você pode se surpreender agradavelmente com o que eles dirão, e esse simples diálogo pode ser o ponto de partida para a cura para ambos. Porque o sono é muito mais do que apenas descanso físico. É a base fundamental para o funcionamento pleno do seu cérebro, corpo e espírito. E embora seja fácil ceder à sensação de que o tempo está trabalhando implacavelmente contra você, a verdade é que você ainda tem tempo suficiente para assumir o controle total da situação. Com um pouco de paciência, maior consciência e disposição para ouvir novamente os sinais do seu corpo, o sono pode se tornar seu fiel aliado, seu curador, seu botão de reinicialização pessoal.
Seus anos dourados ainda podem brilhar intensamente, mantendo estabilidade e força. E agora, vamos recapitular nossa exploração de hoje. Vamos por um momento relembrar os aspectos-chave que estudamos juntos. Idosos com mais de 70 anos ainda devem buscar obter 7 a 8 horas de sono de qualidade, e não apenas qualquer sono. Discutimos em detalhes como a deficiência de sono profundo priva silenciosamente seu corpo da cura e recuperação necessárias. Revelamos a verdade sobre as sonecas diurnas prolongadas e como elas podem desorientar seu cérebro e perturbar o sono noturno natural. Aprofundamos na compreensão das mudanças circadianas que se manifestam imperceptivelmente com a idade, fazendo com que a pessoa se sinta fora de ritmo e sem energia. E demonstramos como medicamentos comuns, aqueles que deveriam ajudar, podem perturbar seu sono de forma imperceptível, agindo nos bastidores. Tudo isso não tem o objetivo de causar medo, visa aumentar sua informação. Então, agora quero ouvir de você. Qual foi o seu maior desafio com o sono ultimamente? Você acorda muito cedo? Tira muitas sonecas? Sente-se exausto pela manhã? Agradeço o seu tempo. Cuide de si e daqueles que você ama. Durma bem esta noite. Manténase curioso.